Na corrida, pode. Olá, esse é o Na Corrida Pode, um podcast de histórias e conversas gravadas dentro de um carro de aplicativo durante as corridas. Todos os episódios são gravados com segurança durante uma corrida real, respeitando todas as normas de trânsito. Aqui, a conversa corre solta, mas sempre com responsabilidade no volante. Se você está ouvindo isso enquanto dirige, lembra de manter a atenção na estrada. E nunca dirija após beber. Segurança no trânsito é um compromisso de todos. Salve, galera! Espero que esteja tudo bem por aí. Antes da gente começar o episódio de hoje, eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Eu venho tentando identificar um padrão nas histórias que os passageiros me contam no carro. E a partir disso, eu estou criando alguns quadros para o podcast. As histórias mais em tom de fofoca, aquelas que envolvem traição, confusão, reviravolta, eu estou chamando de casos de corrida. A gente já tem publicado o Casos de Corrida 1 e o 2. Outro quadro que eu estou criando é o Papo de Corrida. Já tem um episódio no ar também. São conversas mais soltas, sem necessariamente uma história com começo, meio e fim. É mais um bate-papo sobre vários assuntos. Agora, nesse episódio, eu vou lançar um novo quadro, que é o Saúde na Corrida. Serão episódios com histórias mais ligadas à área da saúde, casos de doenças, síndromes, recuperações ou até conversas com profissionais da área. Bom, dito isso, vamos para o primeiro episódio do Saúde na Corrida. Hoje a gente vai ouvir a história da Alice, contada pela mãe dela, a Raigila. Escuta só o que a pequena Alice passou. Então, me chamo Raigila, sou mamãe aqui da Alice, e ano passado, no mês de outubro, para ser específica, faltava, dia 1º de outubro, né? Faltava 4 dias que ela faz aniversário, dia 4 de outubro, para ela completar 5 aninhos. E ela deu um baita susto na gente, um baita susto. Ela é uma criança sempre muito alegre, muito, assim, ativa o tempo inteiro, pratica esporte. E simplesmente um dia acordou paralisada praticamente, não se mexia. Veio passando mal alguns dias assim, mas nada que a gente imaginasse que ela ia chegar nesse ponto, sabe? Ela estava tendo alguns sintominhas de dor ali no abdômen, às vezes vômito, coisinhas assim que a gente levava no hospital, levava em outro. Ah, é virose, é início de garganta inflamada. E por aí foi passando os dias e até que, né, no dia 1º de outubro, no que a gente foi acordar para ela ir para a escola, ela não estava conseguindo, né, tipo, sentar, levantar, era só o pescoço mesmo. Corremos para o hospital com ela, temos convênio, mas o convênio foi o lugar que a gente toda vez, né, tipo, ia para recorrer lá neles e eles acabaram que, não, é isso, não, é aquilo. Aí no momento de desespero, liguei num atendimento, né, particular, e a médica olhando, tive a sorte de encontrar uma neuro ali de plantão, na telemedicina, onde me indicou, falou, vai para o hospital agora e te recomendo no hospital público, porque lá eles vão te dar total assistência, né? Aí chegamos lá, para, tipo assim, tentar ter uma noção de como ela chegou, que na hora da triagem perguntaram se ela era especial, né? Realmente, assim, pelo nível que ela estava. E aí eu falei, não é, e foi onde começou. E exame de lá, exame de cá, fura de lá, e nada de descobrir o que essa menina tinha. E parando, né, alguns órgãos, tipo o intestino, ela parou, teve que ficar fazendo algumas lavagens intestinais. Ela não sabia, tipo, sentia a sensação de querer fazer xixi, mas não tinha certeza. Então a bexiguinha ali também, talvez, né, começou a dar uns sinaizinhos assim. E nada de diagnosticar, tipo, a gente ficamos 17 dias no hospital. 17 dias, tipo, era exame quase todo dia, e todos os exames que ela fazia dava absolutamente normal. Todos os exames, todos.
E os médicos também, sem saber o que poderia ser, aí começaram, né? Será que pode ser algo na cabeça? Será que pode ter sido alguma lesão na coluna? E começou aquela coisa, faz ressonâncias, tomografia, e estava normal também. Aí foi onde veio uma suspeita de uma doença que eu nunca tinha ouvido falar o nome, uma síndrome de Guillain-Barré. Que eles falaram, né, que afeta ali, não vou saber falar direitinho, os termos certinhos, mas os nervos ali, tudo assim. E aí ficou só na suspeita mesmo, porque o exame de tirar o líquor da coluna foi tirado, não detectou, meningite não detectou. Então ficou aquela coisa, né? Aí foi onde a gente teve que ir para UTI. Fomos para UTI para ela receber uma medicação, onde eles falaram que acho que era uma medicação de alto custo. Onde eu fico pensando hoje que talvez se tivesse ido para o convênio, isso não teria sido possível por conta de burocracia, de liberação, isso e aquilo. E foi um momento também assim de a gente ter passado por tudo isso, onde eu sei lá, tipo, comecei a questionar, né, como a gente sempre fica em alguns momentos, mas não me deixei, tipo, me abalar. Eu via todo mundo da minha família muito abalado, porque é o xodó dela, da família, o xodó. Porque eu sou a primeira neta, a primeira sobrinha, então ela se tornou, né, primeira sobrinha neta, primeira bisneta, primeira neta da minha mãe, então assim, é o xodó da família. Todo mundo eu vi que ficou assim, extremamente abalado, né, e eu não sei de onde eu tirei tanta força, que eu estava dando força para todo mundo. Foi onde eu me apeguei assim, muito a Deus, a fé, né, na verdade, assim, uma fé, não sei explicar, aonde eu ajoelhei no chão e falei assim, Senhor, eu entrego nas suas mãos, que seja feita a sua vontade. E percebi que, sei lá, para mim, né, isso é uma história de um acontecido, de um milagre. Porque assim, para mim e para muitas pessoas não tem explicação. Uns falam que é espiritual, né, outros falam que várias coisas assim, né, já vieram falar. Mas eu acho que a fé, a gente acreditar, né, independente de religião, só ter fé ali mesmo, eu acho que move montanhas, porque a partir do momento que eu realmente entreguei e resolvi fazer uma corrente de oração, mandei mensagem para todo mundo, pedi para todo mundo compartilhar, né, e aí você vê. Eu acho muito bacana isso, tipo assim, realmente todo mundo se juntar, independente de crença, independente de religião, mandando energias positivas, orando, rezando, ou fazendo o que fosse, assim, né, de cada um de acordo com sua religião, e eu ali aceitando tudo, né, tipo, tudo que for positivo, tudo que for de bom, tudo que for para a recuperação dela, eu aceito, e depois disso, ela só veio melhorar. Foi melhorando, e do mesmo jeito que ela entrou naquele hospital sem andar, ela saiu andando com as próprias perninhas, um pouquinho debilitada, mas saiu andando. E tudo depois que realmente, assim, aquela unção, né, eu acho que de todo mundo ali, e eu acreditar, como eu falei, né, de todo mundo se juntando ali, e eu ter acreditado, e eu ter realmente entregado, né, ela e falado, seja feita sua vontade, né, e todo mundo se juntou nessa com a gente, e hoje está aqui, né, meu milagre, sem nenhuma sequela, precisou fazer fisioterapia por um tempinho, mas quando eu fui atrás nem foi necessário, então assim, a recuperação, e do mesmo jeito que fomos sem saber, tá aqui ela bem, também a gente sem saber o que de fato aconteceu, mas que deixa, né, tipo, isso pra lá, não fico com vontade de também querer saber um diagnóstico, algo do tipo. Foi uma situação que aconteceu que eu gosto de falar, né, do pessoal, porque eu sei que muitas pessoas às vezes passam por algumas situações, algumas coisas, e se abala, né, muito, que não tem como, óbvio, dependendo das coisas, mas que se a gente acreditar, se a gente botar a fé ali em algo que for, em você mesmo,
né, em algo que você acredita, saber, né, que vai dar certo. Basta a gente ter muita positividade. Por mais que a gente saiba que dependendo realmente das situações é difícil, é muito difícil a gente aguentar, né, ali assim as situações, mas dependente ali depois do final do resultado, eu acredito também que tem um porquê. Né? Mesmo que a gente demore também saber depois ali o porquê disso, mas não tem um porquê. Então não teve diagnóstico? Não teve diagnóstico. Ela saiu do hospital sem diagnóstico. Foi sem movimento, foi melhorando com o tempo? Foi melhorando com o tempo, com as medicações ali. E sem assim explicação. Eles mesmos, teve um médico até que olhou para mim e falou assim: mãezinha, eu sou da ciência, mas eu acredito que sua filha é um milagre. Porque eles não sabiam mesmo, assim, o que fazer, por onde, o que medicação, sabe? Porque não tinha um porquê, não tinha um exame, assim, que desse alguma alteraçãozinha para eles ir para algum canto, sabe? Nada. E ela fala alguma coisa sobre isso? Tipo, antes, o que ela passou naquele momento? Sim, ela ficou um pouquinho malzinha, né? Uhum. Ela falava, né, pra todo mundo, queria também, né, falar, nossa, fiquei no hospital. Ao mesmo tempo que eu vi que foi um trauma pra ela, ela queria falar o que ela viveu, porque ela é muito conversadeira, ela gosta. Uhum. Agora ela tá cansadinha, que é a hora do sono dela mesmo. Então ela brincava, só que pegou um traumazinho, né? Então ela começou a ficar com um pouco de medo, acho que por conta disso, né? Quase todo dia ali, um furo aqui, um furo ali. Mas passou por terapia, já recebeu alta da terapia também. E eu acho que ela ouviu muito bem. E a partir disso também eu acho que melhorou muitas coisas. Que ela ficou mais corajosa, e ela fala isso. Tem momentos que ela fala, não, mas eu sou medrosa, não sei o quê, mas depois passa, a gente conversa muito. Do jeitinho dela, né? Por ser pequena, então é meio difícil ainda, acho que de entender tudo ali, né, certinho como aconteceu. Gente, que situação, hein? O que a pequena Alice passou, o que a Rágila passou. Imagina a aflição da mãe vendo a filha passar por tudo isso. Eu gostei muito dessa história por vários motivos. Primeiro, porque eu acredito que a fé e a religiosidade foram grandes apoiadores para elas nesse momento, principalmente para Rágila. E também foi um grande impulso na recuperação da Alice. A Alice, mesmo tão pequena, devia sentir o carinho chegando através das orações, das rezas, das mensagens dos amigos, familiares. Isso, combinado com o tratamento, deve ter dado força para ela se recuperar. Então, para além das crenças religiosas, eu acredito que a fé e a espiritualidade, o apoio das pessoas, realmente impactam a saúde de forma real e positiva. Mas tem também um lado mais prático da história, no caso o da saúde pública. A Rágila comentou que tem um convênio, passou com uma neurologista particular que acabou indicando ir num hospital público. Isso demonstra na prática a força e a qualidade do sistema de saúde pública no Brasil. Mesmo com todos os desafios, problemas que o SUS enfrenta, ele continua sendo fundamental. Muita gente esquece o quanto o SUS é importante para o brasileiro. Inclusive, falando disso, teve uma corrida que eu fiz para uma passageira muito especial. Ela era médica sanitarista, ela já tinha mais ou menos uns 80 anos, e ela participou da fundação do SUS no Brasil. Ela contou com muita paixão sobre como o SUS nasceu, as propostas, a proposta de garantir que todo cidadão tivesse acesso à saúde gratuita, de qualidade, independente da condição financeira. Foi uma conversa incrível e eu confesso que até hoje eu me lembro das palavras dela sobre o quanto o SUS é uma conquista do povo brasileiro. Mas, infelizmente, por um problema técnico, eu acabei perdendo o áudio dessa corrida, que foi extremamente frustrante para mim. Eu fiquei revoltado naquele momento. Mas, para mim, aquela troca ficou marcada. E essa história da Rágila e da Alice me fez lembrar exatamente disso. O SUS é uma construção coletiva, salva a vida todo dia,
e mesmo com todos os desafios do Brasil. O mais interessante também é que o SUS ele é reconhecido internacionalmente, né? Ele é considerado um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, atendendo mais de 190 milhões de brasileiros. Em 2018, por exemplo, o SUS ele foi destaque da Organização Mundial da Saúde, como um modelo de acesso universal num país de renda média, que é o Brasil. Em 2020, durante a pandemia, recebeu reconhecimento do Banco Mundial e da Organização Pan-Americana da Saúde, pela capacidade de resposta e cobertura nacional. Ou seja, mesmo com todos os problemas no Brasil, o mundo reconhece a importância e a potência do nosso sistema de saúde. Dependendo do plano de saúde que a Raigela tem, ela poderia ter gasto muito com internação, exame, medicamento, mas o SUS oferece toda a estrutura necessária, inclusive para casos muito complexos. E foi isso que salvou a Alice. O Brasil passou por alguns momentos difíceis nos últimos tempos, e eu acho importante trazer alguns dados desses e reflexões sobre o SUS. Mesmo com falha, carência, ele é um sistema constitucional, inclusive, essencial e insubstituível. A gente não pode e nem deve abrir mão dele. Bom, essa história mostra a importância da fé, da espiritualidade e do suporte que o sistema público de saúde oferece. Inclusive, existem estudos que comprovam que a espiritualidade, a religiosidade, a fé contribuem para a recuperação física e emocional das pessoas. Isso é demais. Enfim, essa foi a história da Alice e da Raigela. Antes de encerrar, eu quero aproveitar para divulgar a página da Raigela. Ela faz doces artesanais incríveis. O Instagram dela é Raigela Candi. Vou soletrar. RAIJLLACANDI. Ou seja, Raigela Candi. E se você é da Zona Sul de São Paulo, da região da Cidade Dutra, Interlagos, arredores, dá uma olhada lá, faz seu pedido. Por hoje é isso e olha só o que te espera pro próximo episódio de Na Corrida Pode. E aí a minha mãe começou a namorar com o meu sogro, quando minha mãe tinha 14 anos, olha só. Aí esse namoro não durou muito. Aí o meu sogro começou a namorar com a minha sogra, que era amiga da minha mãe. Na Corrida Pode.